Seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é muito interessante. Eu vou falar sobre a imortalidade do homem. As igrejas hoje se multiplicaram no mundo inteiro. Onde você vai tem uma igreja evangélica ou católica. Mas qual a finalidade dessas igrejas? Na verdade, seria ensinar o Evangelho de Cristo. Mas não é isso que acontece hoje. Os pregadores dessas igrejas do sistema religioso só pregam cura e prosperidade. Não que seja errado curar alguém ou melhorar a vida financeira de alguém, mas eles focaram tão intensamente nisso a ponto de deixar de lado o verdadeiro objetivo, que é o Evangelho da graça de Deus. E para complicar mais ainda, eles apresentam outro evangelho, que é a lei de Moisés misturada com misticismos, umbanda, espiritismo e muitas outras coisas. Tudo isso subiu a cabeça desses pregadores por causa do dinheiro, o qual é o Deus deles, pois é nisso que está o seu coração. O sistema religioso não lembra que Cristo nos trouxe algo precioso, que nos deu de graça, que é a imortalidade, e isso não tem dinheiro que pague. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vemos neste versículo que Cristo nos salvou segundo o seu próprio propósito e não pelas obras que praticamos. Ele nos predestinou desde a fundação do mundo. O que o homem faz nessas igrejas hoje são obras, e essas obras não têm valor algum. Elas não vão acrescentar ou diminuir diante de Deus, pois tudo o que precisamos e recebemos de Deus é por graça. O versículo 10 diz o seguinte: e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então aqui fica uma pergunta: e que Evangelho é esse? Na verdade, é o Evangelho da graça que nos foi revelado por intermédio do apóstolo Paulo. Antes da crucificação de Cristo, o homem era apenas alma vivente. Ele, quando morria, morria para sempre, acabou. A carne voltava ao pó. Você precisa saber que nesse tempo o homem não tinha o Espírito Santo. A partir da cruz, Cristo nos vivificou, trazendo até nós o Espírito Santo para habitar em nós. Então hoje somos templo do Deus vivo, templo do Espírito Santo. Mas essa imortalidade não é da carne, portanto, não podemos acumular bens pensando que somos dono daquilo que acumulamos, pois vai ficar tudo aí. Se você conquistar bens e riquezas, agradeça a Deus por isso, mas não ponha o coração em suas conquistas. Pense como uma bênção que Deus lhe deu para você viver bem e ajudar alguém e abençoar a sua descendência. E saiba que não foi por mérito que você recebeu, foi pela graça de Deus. Antes que eu esqueça, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário. Continuando, e que podemos aprender com isso? É que o que verdadeiramente nos importa é a luz do Evangelho, pelo qual alcançamos a nossa imortalidade. Não é a conquista dos bens materiais e o dinheiro, nem religião e nem obras. Veja o que diz Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma coisa eu posso dizer para você:
Nada acontece por acaso. Muitas vezes o homem planeja alguma coisa e fracassa. Mas se fracassou é porque as suas intenções podem não ter sido boas. E Deus conhece o coração dessa pessoa e sabe que o plano dela poderá prejudicá-lo no futuro. Por isso, Deus intercede em muita coisa. Saiba que Deus tem o controle de tudo. Ele sabe o que é bom para nós. Mas o homem precisa entender, em primeiro lugar, o Evangelho e ouvir a voz de Deus. Veja o que diz o versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sabe então, meu amigo, que nada passa despercebido diante de Deus. Ele está de olho em tudo o que o homem faz. Cristo se sacrificou na cruz, morreu e ressuscitou. E tudo isso aconteceu pelo seu próprio propósito, que era nos trazer a luz, a vida e a imortalidade, por intermédio do Evangelho da Graça. E este Evangelho continua sendo rejeitado pela humanidade até hoje, justamente porque há um sistema religioso e capitalista interferindo, desviando as pessoas e o seu entendimento da verdade, supervalorizando a prosperidade e a lei de Moisés, que foi abrogada por Cristo. Veja o que diz João 3,16. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que não há outra maneira de você alcançar a vida eterna, a imortalidade, a não ser por Cristo. E saiba que se temos o privilégio de salvação é porque esse é o propósito de Deus, não é do homem. A única coisa que Deus quer é que você creia, e isto é para o seu próprio bem. Veja por quê. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, mas você poderá me perguntar: salvo de quê? Na verdade, da sua carne. Cristo veio salvar você de si mesmo, das obras da sua carne. Veja o que diz o versículo 18. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Veja esse detalhe no versículo 17, diz que Deus enviou seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18 diz que quem crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. É interessante esta observação, pois dá para você perceber que o julgamento do homem é feito por ele mesmo, quando ele não crê em Cristo. Saiba que o desejo de Deus é salvar a todos, mas o homem amou mais as trevas, amou mais o mundo do que a Deus, como está escrito no versículo 19, que diz: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. E sabemos que hoje nada disso mudou. As pessoas continuam ainda praticando obras malignas. Temos que saber que a vida eterna era uma promessa de Deus. Isso se cumpriu na cruz. Mas Cristo também diz que todo aquele que crê no Deus Pai tem a vida eterna e não será julgado. Saiba que isso não se trata de julgamento e de salvação da carne. Veja o que diz João 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Saiba que nós, os que cremos em Cristo, não seremos julgados para a salvação,
pois o julgamento da salvação foi na cruz, e já passamos da morte para a vida. Somos salvos porque cremos no Deus Pai por intermédio do Filho. Mas o sistema religioso não ensina isso para as pessoas. Quem está no sistema religioso precisa saber mais sobre o Evangelho da Graça, pois eles não conhecem. Estão sendo enganados por um ensinamento que não tem nada a ver com a graça. Saiba que se as pessoas examinarem as Escrituras, saberá mais sobre a vida eterna, sobre a imortalidade do Espírito, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz que Cristo nos trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Portanto, isso você já tem com o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. E se você entende, é porque você é um predestinado por Deus desde a fundação do mundo. Não é pelas obras nem pelo seu próprio entendimento, é por Cristo Jesus, é por graça. E se você recebe a graça, você tem a vida eterna, porque você crê e está sendo aperfeiçoado por intermédio do Evangelho que veio por Cristo Jesus, que também obedeceu ao Pai e foi aperfeiçoado, como está escrito em Hebreus 5, 8 e 9, que diz, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecerem. Então vemos aqui que a imortalidade, a vida eterna, é para todos os que fazem a vontade de Deus. Mas, na realidade, foram predestinados por Deus desde o começo do mundo. Veja o que diz Romanos 8, 29. Porque dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Voltando lá no versículo 1 do capítulo 8, diz o seguinte, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Portanto, meu amigo, resumindo tudo, somos salvos por Cristo e temos a imortalidade do Espírito, a vida eterna. E quando a nossa carne morrer, o nosso espírito volta para Deus, como diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Creio que hoje deu para você iluminar um pouco mais a sua mente sobre o Evangelho da Graça e entender um pouco sobre imortalidade. Mas isso não é tudo, pois tem muito mais a aprender sobre imortalidade. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.